A LERJ aprova mudança na idade para aposentadoria compulsória de servidores do Rio. Informações do dossiê Mulher são apresentadas à CPI da violência contra a mulher. E Comissão da Criança quer investigar a atuação dos conselhos tutelares. O Jornal da LERJ começa agora. Dados de violência contra mulheres no estado foram apresentados pela organizadora do dossiê Mulher 2014 durante a audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar crimes contra a mulher nesta quarta-feira. O dossiê é um relatório anual que tem o objetivo de traçar um diagnóstico dos principais crimes relacionados à violência contra mulheres a partir do registro de ocorrência da Polícia Civil do Estado. O dossiê analisou 11 delitos e, segundo a organizadora do documento, em 8 deles a mulher é a principal vítima. Das 87.571 pessoas que sofreram lesão corporal no ano passado, 56.031 são mulheres. Das 5.676 queixas de estupro, 4.725 foram prestadas por mulheres. Já a tentativa de estupro foi registrada por 586 mulheres em 2014. Em 2014, os números sobre o padrão da violência se replicam. Nós ampliamos os números de delitos, agora são 11 delitos analisados. Eles dão conta das 5 esferas da violência, né? A física, a psicológica, moral, sexual e patrimonial. E daí nós tiramos que crimes como lesão estacionaram, mas a tentativa de estupro, a tentativa de homicídio aumentaram o número de registros. Isso quer dizer também que aumentou o percentual de parceiros, companheiros e ex-companheiros que foram acusados desses crimes. Isso é um diferencial nesse relatório. A subsecretária de Políticas para as Mulheres traçou um panorama dos serviços realizados pela pasta. Os equipamentos da secretaria que prestam atendimento e acompanhamento psicológico, social, jurídico e de orientação e informação às mulheres vítimas de violência realizaram no ano passado 5.577 atendimentos. A subsecretária apresentou um novo projeto desenvolvido pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos para o enfrentamento à violência contra a mulher, o Via Lilás. A ideia é usar a estrutura da Supervia, que transporta diariamente 560 mil passageiros, para divulgar as ações e orientarem as mulheres sobre prevenção e atendimentos às vítimas de violência doméstica. A subsecretária falou também sobre a necessidade de ampliar o orçamento da secretaria para o próximo ano. Nós temos um orçamento muito inadequado para a necessidade mais básica de preservação e até de ampliação de serviço. Quanto ao orçamento necessário, eu não tenho como de estimar nesses primeiros dias que estou à frente da gestão, mas eu posso te dizer que não temos como conduzir uma política estadual que não vem acompanhada de uma política orçamentária, física e financeira. Para isso, espero que essa Casa Legislativa possa se debruçar sobre o assunto, para que em 2016 consigamos um orçamento de não só preservar os serviços que já existem, como também vir a assumir o custeio da Casa Lilás, que vai ser ainda construída, inaugurada e entregue à população do Rio de Janeiro em 2016, como também, junto com o governo federal, assumir o custeio da Casa da Mulher Brasileira, cujo terreno já está definido no Maracanã e que vai oportunizar às mulheres um conjunto de serviços disponibilizados pela Justiça, Defensoria, Polícia Civil, pela Subsecretaria Estadual de Política para as Mulheres. Para a presidente da CPI, a falta de investimento orçamentário em políticas públicas contribui para a vitimização da mulher. Esses dados são dados que mostram a magnitude desse fenômeno, né? E há um dado concreto: a política pública ela precisa de investimento.
né? Eu repito isso sempre, você verifica a importância da política pública no tamanho da sua rubrica orçamentária. Então eu acho que a gente não pode deixar de ter esse olhar, não só para a capital, mas também para o interior. Dos 92 municípios, apenas 27 municípios têm política pública para a mulher. Então a gente tem que rever que tudo isso contribui para a vitimização da mulher. Números da Secretaria Estadual de Prevenção à Dependência Química mostram que 405 usuários de crack foram acolhidos pela rede de serviços da Secretaria no ano de 2014. A informação foi divulgada na reunião da CPI, que investiga e apura as causas e consequências do consumo do crack no estado. O relatório elaborado pela Secretaria Estadual de Prevenção à Dependência Química mostrou programas e estratégias desenvolvidas pelo órgão para prevenir e tratar o consumo de drogas no estado. O Rio conta com 2 serviços de acolhimento que possuem 15 instituições, além de equipes de profissionais especializados no enfrentamento da cocaína, álcool e crack. Temos os CARs, que são os centros de acolhimentos regionalizados de usuários de álcool e droga, e temos as comunidades terapêuticas. Os CARs são equipamentos de maior complexidade no acompanhamento, no tratamento, principalmente quando tem uma responsabilidade mais medicamentosa para cuidar daquele dependente químico. Já as comunidades terapêuticas são equipamentos de acolhimento também, porém de menor complexidade, onde não haja uma necessidade e demanda desse acolhido, desse dependente químico, ter o uso de medicamento, uma vez que o equipamento comunidade terapêutica, ele não demanda a necessidade de ter um técnico de 3º grau presente na instituição. Só no ano de 2014, o trabalho da Secretaria junto com as prefeituras resultou no acolhimento de 2.900 usuários de diferentes drogas. Os dados também mostram que o perfil dos consumidores de crack que foram acolhidos é predominantemente masculino, com idade entre 30 e 34 anos, não possui o fundamental completo e não são moradores de rua. O número de 405 usuários que passaram pela nossa rede no ano de 2014, ele pode parecer baixo, mas não é tão baixo assim, uma vez que essas cracolândias, conforme eu falei aqui na nossa apresentação, elas dão muita visibilidade pela vulnerabilidade que esse indivíduo se encontra. Mas o nosso quadro mostrou claramente que os encaminhamentos que nós temos, eles são muito mais na sua maioria, 73%, realizado por pessoas que não são em condições de rua. Eu acho que sim, esse aprimoramento da política intersetorial para que a gente possa, junto com a prefeitura, tanto do Rio quanto das cidades do interior, fazer essa abordagem de rua, através dos consultórios de rua, que são das prefeituras, para que a gente possa trazer esse indivíduo ao convencimento para ser acolhido voluntariamente, isso vai ser realmente melhor e vamos conseguir atender com maior amplitude essa população. O presidente da CPI, deputado Márcio Pacheco, e os deputados integrantes da comissão elaboraram perguntas que serão encaminhadas ao secretário, que deverá enviar as respostas na próxima reunião. A secretaria foi muito clara e nos mostrou efetivamente os programas que hoje executa. É preciso muito ainda. Obviamente, uma secretaria que tem o escopo da prevenção precisa ainda nos falar a respeito da reinserção e a respeito da reabilitação, que é um papel que também alcança e vai além da Secretaria de Prevenção. Nós vamos precisar envolver a saúde, vamos precisar envolver a educação, mas me satisfez os dados que o secretário nos trouxe. Agora, o próximo encaminhamento, os deputados ficarão responsáveis de fazer por escrito algumas perguntas técnicas efetivas que serão respondidas na próxima reunião pela equipe técnica da secretaria e, obviamente, o chamamento de outros atores para nos dar um plano ainda mais efetivo a respeito da imagem do crack no estado do Rio de Janeiro. A Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso vai investigar o trabalho dos conselhos tutelares. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, durante uma audiência pública. A atribuição dos conselhos tutelares é garantir o bem-estar do menor em situação de vulnerabilidade. Mas, muitas vezes, a sociedade exige mais dos conselheiros. A informação é da defensora pública Eufrásia Maria Souza. Durante uma audiência da Comissão de Assuntos da Criança, Eufrásia também falou sobre o trabalho da Defensoria em parceria com os conselhos. Nós temos um projeto em desenvolvimento que chama Conselho Tutelar e Defensoria Pública Diálogo Permanente.
com o objetivo de dar apoio ao conselheiro tutelar para exercício das atribuições dele, que é zelar pela proteção, pelos direitos da criança e adolescente, quando esses direitos são violados, tanto pela família, como também pela sociedade e pelo Estado. Então, esse é o papel do Conselho Tutelar, e a gente trabalha com a perspectiva de que, na medida em que o Conselho Tutelar exerce uma função que não é sua atribuição legal, ele, na verdade, acaba deixando de cumprir com o papel dele. Então, quando o conselheiro tutelar, por exemplo, é encaminhado, é solicitado o requisitado dele, que ele acompanhe a visitação de um parente a uma criança, de um pai ou de uma mãe, de um avô, a uma criança, ele está deixando de atender a demanda, que é zelar pelos direitos da criança em situação de vulnerabilidade. É questão de busca e apreensão, né? Retirar a criança da rua. No caso, quem deveria estar executando, né, essa função deveria ser um órgão da prefeitura. O conselho não é um órgão que executa a política, e sim cobra a política, fiscaliza a política, e aí é confundido nesse sentido da nossa atribuição. Durante o encontro, profissionais ligados à proteção dos menores falaram sobre a importância na regulamentação do processo de escolha dos conselheiros. O que a gente vê no nosso país hoje são diversas leis municipais que tramitam e dão a construção do processo de escolha. Então, ora é primeiro grau, ora segundo grau, ora terceiro grau. O que a gente precisa ter no nosso país é uma regulamentação de como vai funcionar, para que, de fato, a gente tenha um conselho tutelar mais efetivo no nosso país. Essa distorção da função do conselho, dos conselheiros tutelares, eles desempenhando funções que não são para ser desempenhadas, o que dificulta ainda mais o trabalho deles e até põe em risco a vida de muitos deles, né? Então, nós vamos estar junto com a doutora Eufrásia, com o Ministério Público também, para ver que ação podemos tomar diante de tal situação. A Alerj vai fazer uma sessão solene em homenagem aos 120 anos da amizade entre o Brasil e o Japão. A data marca a assinatura do primeiro acordo comercial entre os dois países. A decisão foi anunciada na visita de cortesia do novo cônsul-geral do Japão no Rio. A proposta do presidente Pisciani é que se faça aqui dentro da Assembleia Legislativa uma pequena solenidade, festejando-se os 120 anos e, evidentemente, prestando uma homenagem ao Japão, né, que é um grande parceiro comercial hoje no mundo inteiro e principalmente do Brasil. Durante o encontro, parlamentares e o cônsul trocaram experiências sobre o sistema previdenciário, catástrofes naturais e questões energéticas nos dois países. O cônsul Tsuyoshi Yamamoto disse que as empresas japonesas têm interesse em investir no Brasil e no Rio. Sim, sempre de intenção de empresas ou de governo do povo japonês é sempre crescer juntos ou prosperar juntos com o Brasil. Introduzindo tecnologias ou recursos humanos desse Japão ou intercambiando com o povo brasileiro. O plenário aprovou a proposta de emenda constitucional que aumenta de 70 para 75 anos a idade limite para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos do Rio. Veja como foram as votações com Fernanda Nogueira. Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram uma mensagem do governo que altera o Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado. O texto amplia de 28 para 30 anos o tempo de serviço necessário para que os oficiais passem para a reserva. O projeto recebeu 6 emendas e retornou às comissões. Essa mensagem ela visa permitir que alguns dos profissionais bombeiros que ainda têm a oportunidade de servir ao Estado possam servir por mais 2 anos. E também é uma oportunidade que esses servidores que já estão numa fase da carreira onde tem uma oportunidade de crescimento profissional, de promoção, de um tenente-coronel sair a coronel. É um pleito desse setor, da categoria do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, que o governo atende nesse momento com essa mensagem. O plenário aprovou a proposta de emenda constitucional que aumenta de 70 para 75 anos a idade limite para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos do Rio. A PEC, apresentada pelo deputado Luiz Paulo, recebeu 46 votos favoráveis e vai ser promulgada pelo presidente da Casa. O caminho foi tomado, acho que é uma emenda constitucional muito importante para o funcionalismo público. E ela não entra em vigor, enquanto ao funcionalismo público,
de imediato, porque ela precisa de uma lei complementar de origem no Executivo para regulamentar essa questão previdenciária. Ela entra em vigor de imediato em relação à aposentadoria do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria e do Tribunal de Contas do Estado, né? Porque é de aplicação imediata, mesmo antes da lei complementar. Também foi votado o projeto dos deputados licenciados Rafael Pisciani e Bernardo Rossi, que determina a instalação de sirenes e pluviômetros em áreas de risco mapeadas pelo Estado. De acordo com o texto, os equipamentos devem ser monitorados por agentes da Defesa Civil, dos municípios e do Estado. O projeto recebeu uma emenda e retornou às comissões. Os parlamentares analisaram a proposta do deputado André Siciliano, que obriga o Estado a prestar informações sobre o direito de recondução dos servidores. Isso ocorre quando o funcionário público retorna a um cargo ocupado anteriormente. Segundo o texto, o aviso deve ser feito em documento oficial do órgão público ao qual o servidor está vinculado. O projeto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Quando o candidato que está num concurso público, exercendo uma vaga, ele passa em outro concurso público e ele pede exoneração, se ele não se adaptar ao novo concurso público, quando ele pedir para retornar ao cargo anterior, ele não pode. Mas se ele pedir a vacância do cargo, ele pode. Esse entendimento já está consolidado no STF. Ocorre que 99% dos funcionários exercendo um cargo público, passa em um novo concurso público e pede exoneração. Se ele pede a vacância do cargo, ele garante, se ele não se adaptar ao novo cargo público, ele pode retornar. O deputado Samuel Malafaia quer obrigar os profissionais da imprensa que forem acompanhar operações policiais a usarem colete à prova de bala. O projeto determina que esses coletes devem ter proteção máxima. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões. A polícia está com coletes classe 3 e 4, que são coletes que não deixam a bala de fuzil entrar. Bandido não está atirando com revólverzinho não, está atirando com fuzil. E a imprensa usa colete à prova de bala de revólver, de pequenas forças, né, na bala. Então, essa medida já morreu jornalista, né, atingido por fuzil que penetrou no colete à prova de bala. É para salvar a vida, ajudar. As agências reguladoras de serviços públicos do Estado do Rio podem ser obrigadas a divulgar nos próprios sites informações sobre as penalidades aplicadas às empresas. O projeto do deputado Wagner Montes recebeu uma emenda e voltou às comissões. Já o deputado Flávio Bolsonaro quer obrigar os órgãos de trânsito urbano, rodoviário e de transporte do Estado a divulgar na internet e no Diário Oficial os atos de apreensão de veículos decorrentes de infração de trânsito. Em caso de descumprimento da nova recomendação, os veículos serão considerados irregularmente apreendidos e os motoristas serão liberados do pagamento da taxa de reboque e das diárias. Uma emenda da Comissão de Constituição e Justiça mantém as cobranças para a regularização do veículo. O texto prevê ainda o prazo de 3 meses para adequação à nova regra. O projeto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. Hoje você apresenta recursos a multas, né, que porventura venha a sofrer, você tem dificuldade de acompanhar como foi o julgamento, por que foi indeferido ou deferido o seu pedido. Então acho que é um projeto, qualquer projeto que dê transparência a esses atos do Detran, né, que vem aprimorando, né, as suas ferramentas, né, de contato, né, com o cidadão, é importante. O deputado Conte Bittencourt quer tombar o prédio do antigo Asilo dos Inválidos da Pátria, localizado na Ilha do Bom Jesus da Coluna, na Vila Militar do Fundão. A proposta ainda precisa passar por mais uma votação em plenário. O antigo Hotel dos Inválidos, aos soldados que participaram da Guerra do Paraguai, foi criado logo após a guerra, ou durante a guerra, pelo imperador Dom Pedro II, numa ilha, lá na Ilha do Governador, hoje não mais ilha, porque foi incorporada a Ilha do Fundão toda, tá? E como todos os países do mundo preservam, né, os seus espaços históricos, né, nós estamos pretendendo, já tem a igreja tombada do mesmo conjunto, agora a intenção é tombar esse prédio, um prédio com arcos bonitos,
merece até uma visita. E o deputado Fábio Silva quer alterar uma lei para permitir que os diretores de escolas públicas possam ceder os espaços dos colégios para a realização de encontros religiosos, desde que não prejudique as atividades escolares. O projeto recebeu 5 emendas e retornou às comissões. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.